Caros irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Como nós sabemos, João Batista foi escolhido por Deus como precursor do Messias do Senhor. Foi escolhido por Deus para preparar um povo que acreditasse em Jesus como Messias Salvador. E em cumprimento à sua missão, João Batista testemunhou de forma muito clara que o Messias viria com o poder de batizar no Espírito Santo, o poder de libertar as pessoas da escravidão do mal, da escravidão do pecado, o poder de dar às pessoas a alegria da vida, da vocação de filhos e filhas de Deus. Por isso, quando João Batista viu Jesus se aproximar ali do Rio Jordão, porque Jesus também se submeteu ao batismo de João, o próprio precursor do Messias disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca, que perdoa, que liberta o coração humano da escravidão do pecado, da escravidão do mal. Eis o Cordeiro de Deus. E é este anúncio, esta proclamação de João que a igreja, ela o faz sempre quando celebra a Eucaristia, elevando a hóstia consagrada, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tem esse poder de nos dar vida nova, esse poder de nos dar a vida de filhos e filhas adotivos de Deus, o poder de nos libertar da escravidão do pecado, para que a nossa vida esteja a serviço da glória de Deus, para que a nossa vida esteja a serviço do reino de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da primeira carta de São João, que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Nele não há pecado algum. E daí vem a sua autoridade, daí vem o seu poder de Filho de Deus, o poder de nos livrar, o poder de nos libertar do pior de todos os males, que é a escravidão do pecado. Irmãos e irmãs, por vezes, nós cometemos o pecado, mas normalmente, assim eu o espero, cometemos o pecado por fraqueza. Cometemos o pecado porque nos deixamos seduzir pela tentação, pela sedução do mal, achando que vale a pena comprometer o nosso coração com o pecado. Por vezes, infelizmente, por fraqueza, cometemos o pecado. Mas o pior pecado é aquele que nós cometemos por vontade lúcida, por vontade própria de fazer o mal. Nós precisamos rejeitar, nós precisamos enunciar de forma clara toda a sedução do mal, que nos leva muitas vezes a maquinar o pecado, que nos leva muitas vezes a tratar os outros com injustiça, com maldade, com desprezo. Esse tipo de pecado não pode ser albergado no nosso coração. Esse tipo de pecado não pode ser abrigado em nossas almas.
independentemente do tipo de pecado. É de Jesus que nos vem a graça da salvação, da libertação do pecado, para que verdadeiramente nós assumamos nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Hoje também celebra-se na igreja uma memória facultativa do Santíssimo Nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele é a nossa garantia de nós sermos libertos das trevas do mal, para colocarmos a nossa vida a serviço do reino de Deus. Irmãos e irmãs, nós todos somos filhos de Deus pela graça do batismo. E devemos no nosso dia a dia, na nossa vida concreta, trilhar o caminho de graça. Esse caminho da graça de Deus que nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus. Como nós ouvimos na primeira leitura, sim, irmãos e irmãs, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. E que presente de amor foi esse? De sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos, diz São João. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Continua São João. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos colocar. Temos trilhado esse caminho da graça de Deus? Temos nos tornado semelhantes a Jesus? Não semelhantes no sentido exterior. A pessoa deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer, veste sei lá o quê, para ficar semelhante a Jesus. Mas no dia a dia é imoral, é injusto, é mentiroso, é briguento, trata mal os outros. Bem, não tem semelhança com Jesus. É a semelhança do coração. É a semelhança da alma. A pessoa que vai se convertendo pela graça de Deus, vai se tornando a Jesus em seus gestos concretos de amor, de misericórdia, de fidelidade à vocação de Deus, de fidelidade ao reino de Deus, promove no mundo a justiça do reino de Deus. Temos trilhado esse caminho, temos nos deixado trabalhar pela graça de Deus, para que realmente sejamos semelhantes a Jesus. Se isso não tem acontecido, nós ainda, infelizmente, temos nos deixado seduzir pela tentação do mal, seduzir pela tentação do pecado. E também São João, na primeira leitura desta Santa Missa, nos alerta o seguinte: todo aquele que peca mostra que não conheceu Jesus, que não experimentou o dom do seu amor redentor, porque prefere as trevas do pecado do que a luz do Senhor. Por isso eu disse, uma coisa é pecar por fraqueza. Quem peca por fraqueza se arrepende. Quem peca por fraqueza busca reconciliar-se com Deus, busca reconciliar-se com os irmãos, busca reconciliar-se com a igreja pelo sacramento da penitência. Agora, quem peca, me perdoe utilizar essa palavra em italiano, os italianos têm umas palavras muito interessantes, mas quem peca por cativeria, né? Cativeria, vocês entenderam? Por vontade mesmo de pecar, de fazer o mal, não se arrepende. Você frequenta a igreja, mas você não conhece Jesus. Você frequenta a casa do Senhor, mas não tem no seu coração o amor de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, aqui nos encontramos, com confiança no Pai das misericórdias, com confiança nesse Deus de toda consolação.
como discípulos missionários de Jesus Cristo, aqui nos encontramos para abrir o nosso coração, para professar a nossa fé em Jesus como Deus, como Senhor, como nosso Salvador, para que dele nos venha a graça, de modo que os nossos corações sejam libertos da escravidão do pecado e verdadeiramente nos coloquemos a serviço do reino de Deus, nossas ações a serviço da justiça, do amor, da misericórdia de Deus. Peçamos essas graças nessa Eucaristia e ao mesmo tempo rezemos pela conversão dos pecadores. Assim seja.